Por isso que hoje pela manhã nós abrimos, inclusive, o jornal com essa notícia. A repórter Keila Xavier foi para lá, inclusive, mostrando que houve um manifesto no Aeroporto Internacional Hercílio Luz de servidores da segurança pública, né, contra a reforma da Previdência. Isso porque no aeroporto? Porque alguns políticos estavam embarcando para Brasília. Você viu a reportagem ali, né? Exatamente. E detalhe seguinte, né, Yudiane? Então, contra a Previdência como? Ah, a Previdência é contra o trabalhador? Não. A preservação do status quo, preservada a Previdência como está aí, falida, sistema quebrado, vai ser ruim para o trabalhador. Algumas figuras estão defendendo os seus interesses próprios ou de segmentos e categorias restritas, que não querem perder as vantagens, os benefícios exacerbados em muitos casos, porque são aposentados ou são servidores do setor público que ganham grandes salários. O trabalhador tem que entender que a reforma da Previdência é necessária para que ele possa, lá na frente, receber seus proventos e sua pensão, Yudiane. É um jogo de comunicação que precisa ser revertido. A população precisa ser informada adequadamente. Esses que estão defendendo, supostamente, os trabalhadores, não. Estão defendendo seus próprios interesses. Pois é, olha só, Prisco, ainda falando da reforma da Previdência, o governo federal continua, sim, buscando apoio. Quer mobilizar a base aliada e a estratégia do Palácio do Planalto é tentar votar a reforma da Previdência ainda este ano, olha só. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que acabou o pessimismo sobre as chances de votar a reforma da Previdência ainda este ano e que até amanhã vai saber se o governo tem os votos necessários, que são 308. No sábado eu estava pessimista. Né? Com as reuniões de domingo, agora estou realista. Acho que a gente tem um caminho para chegar. A reforma seria votada na semana que vem. Já os partidos de oposição afirmam que aqueles deputados que votarem a favor terão os nomes amplamente divulgados. Mas não é só isso, não. Michel Temer, que no sábado ofereceu um almoço no Palácio do Planalto, no domingo jantou na residência de Rodrigo Maia, seu fiel escudeiro agora, para aprovar a reforma. A base aliada ainda não conta com os 308 votos, mas agora o governo resolveu endurecer o jogo. Jogar pesado, do tipo, ano que vem é ano de eleição. Não tem emenda parlamentar para deputado que não votou a favor da reforma da Previdência. Não tem dinheiro para as bases dos estados, seu reduto eleitoral, em 2018. E vão até suprimir dinheiro do fundo partidário para aqueles parlamentares que não votaram pela Previdência. É um jogo pesado, duro, inadequado, que não tem nada a ver com o momento que vive o país? É verdade. Mas se não for assim, a reforma não passa. E ela precisa passar para o Estado brasileiro não quebrar. Então, infelizmente, Yudiane, é um jogo pesado, é cabresto mesmo, mas o governo não encontrou outro caminho. Verdade, olha só, Prisco, uma outra notícia que acabou agradando a base aliada do governo foi uma pesquisa do Datafolha. Os dados não mostraram aumento na rejeição do presidente Michel Temer. A gente tem, inclusive, essas imagens. O percentual de eleitores que consideram o governo como ruim ou péssimo foi para 73%, de 73% para 71%, ainda dentro da margem de erro de 2 pontos. Então, houve uma redução. Regular subiu de 20% para 23%. O percentual de eleitores que consideram o governo bom ou ótimo se manteve em 5% e de 2% caiu para 1% as pessoas que não sabem, que não souberam responder. Pesquisa de setembro comparando novembro agora, Prisco. Os números são desastrosos para Michel Temer, mas na medida em que a economia for reagindo, é que nós chegamos ao fundo do poço, verdadeiramente. Amanhã o Copom vai se reunir e vai baixar a taxa de juros para 7%, está em 7,5%, já esteve em quase 15% no governo Dilma Rousseff. O grande problema é que Lula, Dilma e PT quebraram o país, essa que é a grande verdade, o colocaram no fundo do poço. Então agora, gradativamente, a economia começa a reagir, a inflação começa a ser abatida, a recessão também, só que para a geração de emprego exige o quê? Além de redução de juros, confiança do investidor nacional e estrangeiro para investimentos e geração de emprego, consequentemente, com a mobilização da cadeia produtiva. Com o passar dos meses, a tendência é até que melhore um pouco a situação de aprovação
do governo Michel Temer. Mas, Juliano, nós temos aqui um telão muito interessante, vindo aqui um pouquinho mais para Santa Catarina. É sobre um jantar e ele perguntou. Exatamente. Isso mesmo. Jantar ontem em Brasília, com o em homenagem aos 80 anos daquele que está ao centro, de paletó azul, Jorge Conder Bornhausen, que no dia 1º de outubro fez 80 anos, recebeu amigos e familiares em Lisboa para comemorar. Só que ontem, amigos, ele que foi presidente do PFL, do Democratas, foi senador 2 vezes, governador do estado, muito bem relacionado, foi um grande articulador de Santa Catarina por longo período, e ele foi homenageado por amigos com um jantar. E Michel Temer, que se dá muito bem com o JKB, o que fez? Marcou presença, porque era mais um momento para pegar junto na mobilização em favor da reforma da Previdência. Ali à esquerda de Jorge Bornhausen, quem? O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab, também presidente nacional do PSD. Na próxima tela, nós temos aqui uma informação interessante, mas antes de chegar a ela, Jorge Bornhausen, 50 anos de atividade política, o que disse ontem no jantar? Não acredita em nome novo à presidência da República. Ele acha que os nomes que estão aí são os que vão estar na disputa. E não cita Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que viria a ser o candidato de Michel Temer, já que o PSDB está desembarcando e o governo não estaria interessado em respaldar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Voltamos aqui. Pois muito bem, Henrique Meirelles já tem marqueteiro e é catarinense, o publicitário Fábio Veiga, que fez a campanha de eleição e reeleição de Raimundo Colombo e foi indicado pelo próprio governador para começar a cuidar do marketing político de Henrique Meirelles. Vamos ver até que ponto ele vai conseguir consolidar a sua presença na disputa sucessória de 2018. A economia tem que começar a reagir de maneira mais forte para que ele possa se viabilizar, talvez, como uma alternativa, embora Jorge Bornhausen não acredite. Vamos à próxima tela. Aí a notícia triste do dia. Embora com idade avançada, 101 anos, faleceu ontem. Aliás, nessa madrugada em São Paulo, o ex-vice-governador de Santa Catarina, ex-deputado federal, ex-secretário da Agricultura, Vitor Fontana. Ele é gaúcho de Santa Maria, veio para a Concórdia a convite do parente e então empresário Atílio Fontana, para introduzir modernas técnicas de criação de suínos e aves a partir da sua própria formação como químico industrial. Promoveu uma verdadeira revolução na suinocultura e no agronegócio catarinense. Vai fazer falta. Uma grande figura humana, tratava a gente, a todos nós, como guri. O guri, como ele era muito mais velho, todo mundo para ele era um guri. E um dado histórico, que eu nunca revelei nesses quase 40 anos de estrada no jornalismo. Vitor Fontana chegou a ser escolhido pelo regime militar em 1978 para governador de Santa Catarina, na sucessão de Antônio Carlos Conde Reis. Inclusive, comemoração foi feita pela sua escolha, mas no dia seguinte, uma reviravolta liderada pelo então ministro da Casa Civil, Golberito Couto Silva, e o escolhido acabou sendo o primo de Antônio Carlos Conde Reis, justamente aquele de quem falamos agora há pouco, Jorge Bornhausen. Portanto, Vitor Fontana acabou vice-governador, desperdeu a mim na eleição seguinte, mas na anterior, ainda indireta pela Assembleia Legislativa, chegou a ser escolhido, mas numa mudança política interna no regime militar, acabou cedendo a vaga para Jorge Bornhausen. É isso, Prisco? Temos mais alguma coisa? Não, fica aí a nossa homenagem, então, sem dos dúvida. Sentimentos aos familiares. Grande figura. Nós temos mais uma... Grande figura. Temos tempo ainda, Vera? Temos mais 30 segundinhos. Então, temos rapidamente, a última tela. tela, reunião do PMDB de Santa Catarina, Executivo Estadual, ontem pela manhã. Amanhã tem reunião em Brasília, do Diretório Nacional, porque já tem convenção convocada para o dia 19, quando a direção nacional deseja trocar PMDB e retomar o nome de MDB, o Manda Brasa, só que o Diretório de Santa Catarina, com o apoio já e o diante dos diretórios do Rio Grande e do Paraná, deve se posicionar contra a manutenção da atual direção nacional. Ou seja, é Santa Catarina, Rio Grande e Paraná querendo desatrelar, descolar do desgaste brutal que vive hoje o PMDB nacional, com figuras nefastas como Renan Calheiros,
Jader Barbalho, Romero Jucá e Companhia Limitada.